Partiu, amigas e amigos, Basilcast, ó. Voltando aqui. E A volta hoje, dos que não foram, né? a volta dos que não foram, é verdade, Marlon, é verdade. E aqui eu já vou abrir logo o tema aqui, porque como a gente está chegando nos finalmente dos 2022 e queremos arrebentar em 2023, é o que mais nós quer, né, Ed? É chegar 2023 arrebentando. A gente vai Fazendo gravar muito um sucesso. podcast hoje. A gente vai dar dicas de tecnologia, né? Porque a Basil, como empresa, é uma empresa de tecnologia da informação, trabalha com algumas tecnologias. E hoje a gente resolveu trazer algumas dicas sobre algumas ferramentas das quais a gente atua. Comigo tá o Marlon e a Isadora de maneira remota e a gente tá Oi. aproveitando, naturalmente, a gente está aproveitando da tecnologia que nos permite hoje nos conectar remotamente com as pessoas, né? Ou seja, você pode adquirir conhecimento, fazer os seus trabalhos, desenvolver muita coisa de maneira distante e remota. E hoje nós vamos falar de Enterprise Vault. Eu já vou falar um pouquinho disso. E S3, eu também já vou falar um pouquinho disso. Enterprise Vault é uma tecnologia da Veritas, né? Que eu não tenho, eu não recebo verba de marketing para isso, mas a gente gosta de trabalhar com a tecnologia da Veritas, a gente acaba fazendo isso de forma gratuita. Mas o Enterprise Vault é uma ferramenta de archiving, de arquivamento, e o Marlon vai explicar um pouco melhor disso. E S3 é um storage, é um armazenamento da Amazon, que a Isadora vai falar da sequência. Então eu Bem, vou até me envolver muito pouco nessa história, porque da outra experiência que a gente fez eu acabei me intervindo muito e falando muita bobagem. Então eu vou ficar quietinho e vou deixar com que eles compartilhem essas dicas. Bora, é contigo, meu rei. Começa contigo, depois nós vamos pra Isa. E quando Mas, eu achar que então, eu devo, eu vou intervir. Eu vou sentar. faça isso, faça isso. Eu não gosto de ficar falando muito. Mas bem, vamos lá. Archive. Antes de falar de Enterprise Vault, vamos falar, né, de Archive. E aproveitando o gestual, e que é o Archive. Boa. Na época dos Neandertais, Nossa. existia um símbolo onde você guardava coisas que precisavam ficar lá por muito tempo. Normalmente essas coisas eram papéis. Então imagina, né, há um bom tempo atrás existiam empresas responsáveis por fazer armazenamento de papéis de outras empresas. E basicamente o archive vem disso daí. Era uma caixa de madeira com umas portas, né, que você puxava, cheio de pastinha dentro, com os títulos para você encontrar, onde você guardava informação que não precisava mais para consultar rápido, vamos dizer assim, né? Não é uma coisa que você vai, vamos dizer, por exemplo, imposto de renda de 2019. Eu não preciso disso a qualquer momento, vai ser em momentos específicos. Então você pegava aquilo lá, pum, guardava caixa de metal gigante, que era o arquivo. Archive em tecnologia basicamente é a mesma coisa. O que é? É eu pegar uma informação que eu não vou precisar de uma consulta constante e vou jogar isso daí para algum lugar em que seja mais barato para mim. Então, em vez de eu deixar isso daqui em cima da mesa do contador, né, toda aquela parte do imposto de renda de 1990, eu deixo em cima da mesa do contador só imposto de renda de 2022, que é o que ele vai efetivamente precisar ir para trabalhar. E, de acordo com a empresa, tem algumas regras. Por exemplo, o financeiro tem que armazenar por 5 anos a informação para consultar mais rápido, e assim por diante. Então, vou deixar 5 anos em cima da mesa e o restante eu guardo. Porque se acontecer algum problema, eu tenho essas informações de 5 anos atrás, por exemplo. E por que a gente faz isso com tecnologia também? Porque é caro manter os dados dentro de um storage, manter os dados lá no servidor, ficar colocando coisa lá dentro do servidor. Então isso daí sai caro. E quando você faz o archive, você joga isso daí para um lugar mais barato. Só que as pessoas acabam confundindo archive e backup.
Backup é disaster Boa. recover. Eu perdi o dado e aquilo é importante para minha empresa funcionar. Aí eu volto backup. Archives são informações antigas que eu preciso principalmente para consulta histórica. Então, normalmente vai ser auditoria, vai ser alguma coisa jurídica, até alguma consulta, por exemplo, uma empresa vai adquirir uma outra, ele quer saber como que foram as finanças dessa empresa nos últimos 10 anos, por exemplo. Então, essas informações muito antigas, que não ficam, né, no trabalho do dia a dia da empresa, a gente joga isso daí para o archive. Elas saem do servidor, eu jogo isso daí para um lugar mais barato, mais em conta, indexo isso para conseguir achar, não adianta nada só ir empilhando as coisas, e aí depois que eu acho, eu apresento a informação e deixo ela guardada novamente, eu não preciso trazer ela à tona. E, obviamente, quando a gente fala isso, existem, né, tecnologias que vão facilitar isso daí, vão prover essa capacidade de ação rápida, né, de pesquisa. E aí uma das tecnologias que existe, que consequentemente é uma das que a gente trabalha, é o Enterprise Vault. Então, vamos lá, eu vou mostrar aqui a tela do Enterprise Vault. Boa. Todo mundo deve estar enxergando a tela. Eu estou. Olha que bonitinho o ambiente, né, sem nenhum problema. Obviamente que é trapaça, porque eu não estou fazendo coleta, mas é um ambiente de teste, não tem problema. Só é trapaça se te pegarem. Muito bem. O que acontece aqui no que a gente Marlon está sendo falando? Marlon. É praticidade. Vamos lá. Então, o que acontece aí, por exemplo, aqui no caso a gente falando de Enterprise Vault, com a solução, né? Como que vai trabalhar com o processo de archive. Aqui dentro eu tenho o quê? Eu tenho o status do meu ambiente, se ele está protegido, porque um ambiente de archive precisa ter o backup feito. É a mesma coisa, você pegou todos aqueles seus papéis e jogou dentro lá da sua caixa metálica Neandertal. Se pegar fogo naquilo, você perdeu aquilo. E se você precisar recuperar isso? Se precisar dessa informação, vai falar que não tem? Então, a mesma coisa o archive. Eu estou tirando do meu ambiente, estou tirando do meu ambiente de produção, do meu ambiente que eu trabalho aí do dia a dia, mas eu preciso dessa informação aí, se caso for necessário. Então, é importante que você faça o backup de qualquer software de archive que você tenha no seu ambiente. E aí, o que acontece aqui dentro do meu ambiente de archive? Vamos lá. Dentro do meu ambiente de archive, a gente falando aqui de Enterprise Vault, eu tenho algumas coisas para ele trabalhar. Primeira coisa que eu tenho um servidor. Que é meu servidor de archive, eu posso ter 1, 2, 3, 10 servidores de archive. Tudo vai depender do tamanho e quantidade de informação que eu quero fazer, né, esse armazenamento. E aí, dentro dos servidores, eu tenho os archives, propriamente dito, né, os meus cofres de informação, onde eu posso ter tecnologias de Domino, que é o IBM Domino, Exchange, File Server, Internet Mail, que aí pode ser alguma outra solução, plugins aí para conexão com e-mails que estão fora, diretórios compartilhados, SharePoint, SMTP e também o archive aí de conversas do Teams. Basicamente, o que vai acontecer? Isso daqui é uma maneira da gente filtrar o que eu estou fazendo de armazenamento. Então, eu tenho no meu ambiente aí um servidor de Exchange, eu tenho um file system e eu estou fazendo o archive disso daí. Dentro de cada um deles, eu tenho os meus cofres específicos de tecnologia. Então, uma maneira daí de a gente conseguir fazer, né, esse controle do que está acontecendo, né, achar a informação mais rápido. Depois eu tenho o cofre, propriamente dito, o disco onde ficam as minhas informações, que são os Vault Stores. Dentro dele eu tenho todo o meu processo de tecnologia para, por exemplo, eu identifiquei que existem itens repetidos no meu ambiente. Em vez de eu pegar esse item e ficar gravando ele várias vezes, eu pego esse item, gravo uma vez e crio ponteiros para eu ter aí uma economia de espaço. Porque, pasmem, não é difícil existir itens duplicados no ambiente. Existe um conceito até que a gente brinca, né, que a gente trabalha, que se chama Databerg, que é toda a minha parte de dados simulando um iceberg. Você está vendo só a ponta do iceberg. Debaixo lá da água tem uma informação gigantesca lá que muitas vezes ninguém sabe o que é.
Isso acontece muito quando a gente está falando, principalmente para servidores de arquivo, onde o controle não é feito pelo time de TI. Normalmente, o controle, vou até colocar entre aspas, não é o controle, né, mas a geração de dados é feita puramente pelo usuário. Então, normalmente, ele copia o arquivo de um lugar, joga para o outro, trabalha naquele arquivo, ele não substitui o anterior, ele vai lá e cria uma cópia. Ou ele copia para um outro diretório para compartilhar com uma outra pessoa. Então, esse arquivo vai virando 10, 15, 20 arquivos que vão gerando um espaço maior aí. Então, quando a gente vai fazer o 10, 15, archive... 20 arquivos da mesma coisa, diga-se de passagem. Exato, da mesma coisa. Que é basicamente como se você mandasse um convite de aniversário para uma pessoa, depois manda de novo o mesmo convite de aniversário para a mesma pessoa, tudo para chegar na mesma data de aniversário lá com... Então, existe muito isso. É bem complicado você gerenciar esse tipo de dado, porque você não tem controle, o administrador não tem controle disso daí. E aí, qual que é a sacada aí também do servidor, né, de um software de archive? Ele tem esse cara, que é o index. O index, ele é responsável por... Vamos lá, deixa eu logar aqui bonitinho. Ele é responsável por indexar, literalmente. Vamos dizer o seguinte, ele vai fazer igual... Tá, daqui a pouco eu faço isso aqui. Mas qual que é a ideia aqui do índice? O índice, ele vai indexar os dados. Vamos imaginar o seguinte, você está navegando na internet. Como que você sabe onde está aquela informação que você precisa? O vídeo do YouTube que você quer assistir, o software que você quer comprar, ou a notícia que você está querendo procurar, né? Em que site de notícia que está. Normalmente você vai fazer o quê? Você vai usar o nosso velho e bom conhecido Google. O Google é exatamente a mesma coisa. Ele é um indexador de internet. Um grande indexador. Um grande indexador. Ele vai em todas as páginas e vai ler o conteúdo daquela página, vai indexar para que você consiga pesquisar aquela informação. Então, quando eu falo eu vou pesquisar alguma informação, eu preciso saber o que tem dentro daquilo. Então, o que vai acontecer aqui dentro com o índice, no caso Enterprise Vault? Ele vai indexar e ver o que tem dentro do arquivo, do e-mail, do PDF, do que quer que seja que eu esteja arquivando. Ele vai ver o conteúdo disso daí. E vai fazer com que seja muito mais fácil de você localizar essa informação. Por exemplo, eu preciso fazer o restore de um dado. Eu perdi o arquivo X. Você vai lá, pega o arquivo e faz o restore. Beleza, aí ele vai olhar lá dentro e fala, putz, não era esse arquivo, não tem o conteúdo que eu estava procurando. O que vai acontecer? Quem que é o responsável por encontrar esse tipo de informação? É um serviço de indexação. Normalmente, software de backup não tem um serviço de indexação para dentro do arquivo, por exemplo. Já dependendo da tecnologia, em alguns casos ele tem uma coisinha ou outra, mas ele não vai indexar dentro do arquivo. Um software de archive, ele já vai fazer isso daí. Ele Isso vai é interessante, pegar e vai... Isso é bem bacana de falar, porque às vezes o conhecimento das pessoas de tecnologia a respeito deste tipo de tecnologia, elas pensam de uma maneira mais superficial, mas na verdade ele está indexando também o conteúdo do arquivo. Exato. Então, o que vai acontecer? Se o usuário falar que perdeu um arquivo específico, com o archive, obviamente, a gente está fazendo um paralelo bem parecido com backup, apesar de eu ter falado no início que archive não é backup, mas só para montar esse paralelo, o que vai acontecer? Se o usuário falou, eu perdi o arquivo, você voltou o backup, ele falou, não era esse arquivo. Pode ser por quê? Porque o arquivo que ele estava querendo era de 1 semana atrás, de 3 semanas atrás, alguma coisa do gênero. No archive, você vai falar o seguinte para ele, tá, o que você está procurando especificamente? Aí ele vai falar, eu estou procurando as informações XYZ desse CNPJ, por exemplo. No seu software de archive, você coloca esse termo, o CNPJ, as informações que você está querendo procurar, ele te mostra quais são os arquivos que contêm essa informação. É literalmente como se eu fosse lá na minha caixona lá metálica, abro aquela pasta, pego o arquivo,
é isso aqui que eu preciso. E você lê o conteúdo do arquivo e fala, isso aqui que eu preciso. E vai lá e continua trabalhando. Ao contrário do backup, que você vai falar, pasta Y. O cara vai lá e te entrega a pasta Y, aí depois que ele te entregou a pasta, você abre e fala, não era isso que eu precisava. Devolve a pasta, o pessoal vai lá, guarda a pasta Y, agora ele vai procurar a pasta Y num outro cofre, e assim por diante. Então isso daí que vai fazer, né? O software de archive ele vai indexar também todos os seus dados, da mesma maneira que o Google faz aí com a internet. Onde eu vou procurar algum termo, ele vai te mostrar todas as opções que você tem aí para pegar para ler essa informação. E baseado nisso, como é que eu vou fazer o archive? Eu preciso ter regras. E como que eu faço essas regras? São as minhas políticas. Então, para cada tecnologia que eu tenho regras específicas. Essa regra você tem que tomar cuidado com o termo política, cara, porque a gente tá vivendo um momento tão polarizado politicamente. Então vamos falar assim, então são as não vai dar uma de Xandão, regras, não, né? Hein? Então vamos falar assim, dentro do meu software de arquivo eu tenho várias regras de como que eu quero armazenar as informações. Boa, foi mais forte que eu, desculpa. Não, tranquilo, seja forte. Eu tô sendo forte aqui para não te mandar para aquele lugar. De qualquer maneira, o que acontece aqui a gente tem regras específicas para tecnologias específicas, com exceção dessa daqui, que serve para todas as tecnologias, que é o quê? Por quanto tempo e de que maneira eu quero armazenar os dados. Então, eu quero fazer classificação de dados. Essa classificação ela vai funcionar como o quê? Por exemplo, eu posso criar regras de LGPD, por exemplo. Eu posso criar regras para identificar números de CPF, de CNPJ, para atribuir retenções diferentes, né? Tempo de armazenamento diferente, ou para atribuir permissões diferentes. Então, tudo isso daí eu faço na minha parte de retenção e dados. E depois disso eu tenho o quê? Eu tenho as regras para cada tecnologia. O que eu vou querer fazer de armazenamento de Exchange, por exemplo, do meu servidor de e-mail Microsoft? Por que é diferente? Um servidor de e-mail trabalha de uma maneira diferente do que um servidor de arquivo. Um servidor de e-mail ele gera um cabeçalho, ele vai gerar para quem que ele manda o arquivo, quem que recebeu o arquivo, tem todo um conteúdo ali dentro. O meu servidor de arquivo ele tem qualquer coisa. Muitas vezes eu não sei quem criou, o negócio brotou lá, pode ter alguma extensão específica, ou, por exemplo, eu posso ter no meu servidor de arquivos regras específicas, por exemplo, só pode ter gravar no meu servidor de arquivos dados que sejam do Microsoft Office, por exemplo. Então, tudo que for doc, tudo que for XLS, só isso. Se ele encontrar qualquer coisa diferente disso, teoricamente ele não poderia gravar lá dentro. Mas nem sempre acontece isso. Às vezes o pessoal vai lá e grava, muitas vezes não é por má intenção, é simplesmente porque está acostumado a ir lá copiar e jogar a informação lá dentro. Então aqui, por exemplo, ele pode fazer o seguinte, ele pode chegar lá dentro e falar assim, aqui nessa pasta só pode arquivos Office. Ele vai lá e tudo que não for Office, ele vai lá e apaga para você, por exemplo. Porque ele vai fazer o quê? Ele vai definir uma regra específica. No meu servidor de e-mail, eu não preciso fazer isso. Tudo que chega no meu servidor de e-mail é e-mail. Então, ele vai só arquivar e-mail, eu preciso definir o quê? Cota de usuário, se vai trabalhar com cota, não vai, qual que é a data e assim por diante. Como é que eu vou querer trabalhar com isso daí? Então, para cada tecnologia, eu tenho uma regra específica. E aí, o que vai acontecer cada regra específica significa que, se eu preciso apontar isso para uma tecnologia, definir quem que é o meu alvo, quem que é a minha tecnologia-alvo. Que aí também o que vai acontecer? O que eu quero armazenar do meu ambiente, onde a minha ferramenta de archive vai se conectar, fazer a leitura dos dados e começar a trazer as informações que são muito antigas, ou dependendo da regra aí que você tenha, né, duplicado e assim por diante, ele vai fazer esse armazenamento, né? Ele vai ficar lá de olho e tudo que for verdadeiro para a regra que você definir, ele vai lá e joga para dentro do storage do Enterprise Vault e, de acordo com a sua regra, normalmente a gente faz isso
tira os dados do seu servidor de produção e deixa exclusivamente dentro da sua ferramenta de archive. Só que, como eu falei, o archive você tem que ter a capacidade de pesquisar isso daí. E aqui, obviamente, vai acontecer isso. Você vai poder pesquisar as informações que estão dentro do archive e que não estão mais no seu servidor de produção. A vantagem de perdi o meu arquivo, aconteceu alguma coisa, não sei onde foi parar. Em vez de, por exemplo, abrir um chamado para o pessoal de TI, preciso que faça o restore do arquivo tal, que estava aqui de 2 semanas atrás, porque eu peguei aí, sei lá, uma semana de férias, e aí depois que eu saí de férias, eu vi que apagaram o arquivo. Você vem na ferramenta de archive, pesquisa você mesmo o arquivo que você precisa e recupera esse arquivo de novo. E aí, maravilha, vida que segue. Vai lá, trabalha, tudo tranquilo, isso daí você ganha muito tempo. Antigamente, na época dos Neandertais, as pessoas faziam isso. Elas levantavam da cadeira, iam no totem, abriam a gavetinha, procuravam lá a letra que você precisava, procuravam o documento, é esse? Não, fecha, vai pro próximo, é esse? Ah, é esse. Beleza, ia, pegava as informações que precisava, e assim como na ferramenta de archive, se aquela informação que eu preciso eu vou tirar, então eu começo a adicionar aí uma versão 2, vamos dizer assim. Se eu não preciso, né, alterar esses dados, eu só queria fazer a consulta, você ia lá e colocava de novo dentro da pastinha. Aqui, da mesma maneira. Eu peguei as informações, li o que eu precisava. Eu preciso, por exemplo, responder um e-mail que estava dentro do meu software de archive. Não, eu só precisava da informação. Maravilha, você leu a informação e os dados não foram de volta para o seu servidor de e-mail. Então, seu servidor de e-mail continua enxuto. E aí a gente tem ainda... Diga. Não, eu ia dizer para você o seguinte, que eu acho que é legal até a gente falar um pouco disso, porque para quem é que não tem outra palavra, né? Usuário é uma palavra muito pesada, né? Porque usuário conota muitas coisas. Mas o usuário que só está tem duas atrás profissões no mundo que tem usuário, cara. Então, pois é por isso mesmo. É por isso que eu tentei me limitar. Mas o usuário que está buscando informação, ele não precisa necessariamente entender a ferramenta de archive. Né? Ele vai lá buscar a informação e essa informação vai ser trazida para ele quando ele precisar. Né? Exatamente. O grande ponto que você está trazendo são para os administradores de infraestruturas de TI e entenderem, né, que existem esses instrumentos e que tudo isso faz o quê? Como resultado? Poupa espaço, poupa dinheiro. Né? Porque espaço e HD, espaço e storage, como a gente fala, é grana no fim do dia. Exato. Pode seguir daí, E se você parar para pensar, quando você fala, por exemplo, de um servidor de e-mail, de um banco de dados, é fácil de você conseguir achar informação e apagar o que você não precisa. Justo. Agora, como é que você vai fazer isso daí num file server? Sim. Onde você não tem controle nenhum, que são aquilo que a gente chama de dados não estruturados. Exato. São dados extremamente sensíveis para a empresa, que não são passíveis de indexação, não consegue saber o que tem lá dentro. E você não sabe como procurar aquilo, como que você dá permissão. Muitas vezes você dá uma permissão para um grupo inteiro dentro de uma pasta de um file server. E você não sabe quem foi que gerou um arquivo específico, como que brotou aquilo ali no meio, quem foi que apagou alguma informação. Então, esses dados não estruturados que são a dor de cabeça de muita empresa. File server cresce tanto quanto o banco de dados. Concordo. Banco de dados, o que acontece? A gente tem o famoso DBA, né, que é o Database Administrator. Agora o file System, a gente tem o FSA, né, que é o File System Administrator? Não tem. Tem o USA, usuário... Usuário administrador, né, porque é complicado. A gente, já tivemos casos de chegar no file system de empresas, né, para fazer levantamento e tudo mais, e descobrir máquina virtual dentro de um file system, que era para o pessoal trabalhar lá e fazer compartilhamento de arquivos. Que beleza. Então imagina, que é uma máquina virtual dentro do seu servidor de arquivo. Por que ela está lá?
Primeira coisa. Segunda coisa, se ela está lá, o pessoal estava usando ela enquanto estava lá, porque se estava usando, estava gerando uma carga absurda no seu servidor de arquivo. Então tem um monte de detalhezinhos aí, principalmente quando a gente fala de file server, que um software de archive tira 80% aí do peso, né, da gestão aí dentro. Em vez de você só ir colocando o disco dentro do file server, você começa a tirar os dados que não são necessários no file server. O EV ele tem uma regra bem legal de file server que é tire os dados que não são acessados há X tempo. Sim, sim. Então, por exemplo, esse dado aqui faz 6 meses que ninguém abre esse arquivo. Pô, tira ele daqui do meu file server. Se em 6 meses ninguém procurou, não vai ser agora no 7º mês que vai procurar. Mas, se procurar, não tem problema. O EV vai lá e devolve para o file server. Devolve. Ou o usuário só lê o conteúdo, trabalha naquilo e fecha o arquivo, ele não volta para o file server. O usuário traz, edita esse arquivo. Ele vai fazer o quê? Ele salva essa versão nova lá no file server e a versão antiga fica como versionamento lá no seu file server. Então, caso aconteça algum problema, o pessoal editou o arquivo errado. Maravilha, lá você pega no seu arquivo e volta ao arquivo anterior. Dependendo do caso, pode acontecer, né? Principalmente porque quando a gente fala de backup, existem, obviamente, janelas de backup. Em que momento eu vou fazer o backup do meu ambiente? Archive é do mesmo jeito, também tem todo esse conceito. Só que a gente consegue aí, pode trabalhar com janelas menores, porque ele gera menos carga aí no ambiente. No meu servidor de archive, ele vai fazer uma cópia do arquivo, processa o arquivo dentro do meu servidor de archive, ele indexa o meu arquivo dentro do meu servidor de archive, depois que ele deu o ok no meu ambiente, aí ele vai lá e tira do meu file server, por exemplo. Então eu tenho aí esse armazenamento muito mais tranquilo, muito mais factível de trabalho, né, de efetividade de trabalho, vamos dizer assim. Porque se eu precisar do arquivo, eu volto ao arquivo. Se eu não precisar do arquivo, eu só leio ele e deixo ele lá no meu lugarzinho mais barato. E aí, vida que segue. Aí é só alegria, né? É só economia. Só economia para os bolsos dos caras que têm que apresentar resultados financeiros das suas áreas de infraestrutura de TI. Né? Eu acho que esse é o grande ponto. E a tecnologia ela veio justamente para isso. E hoje, em especial, né, e como eu adiantei no começo, a gente vai trazer sim conhecimento associado às tecnologias das quais a Basil entrega, né, através de usando, né, de empresas das quais nós somos parceiros e que podem trazer benefícios para empresas de todos, da economia dos seus espaços de storage, da gestão da informação, e isso tem tudo a ver com LGPD, que daqui a pouco o bicho vai começar a pegar, porque eu tenho falado muito com uma pessoa que está muito conectada com o tema LGPD, então isso vai começar a gerar sanções para muitas empresas, então é importante a gente estar atento a isso, né? Marlon Martini, especialista não só em Enterprise Vault, mas se falar das especialidades do Marlon, a gente vai falar que ele faz muita coisa. Faz mágica. Bebe cerveja. Bebe cerveja. Não, beber cerveja é resultado de trabalhar com TI. Eu pensei que fosse resultado de trabalhar comigo. De ser um usuário. Ou é cerveja ou é tarja preta. Então, por enquanto da cerveja está resolvendo. Então, semana que vem eu vou passar no psiquiatra. Eu acho que pra mim vai virar tarja preta e vai deixar de ser cerveja. Mas aí, Marlon, puta, obrigado, cara. Eu acho que isso é muito esclarecedor, né, para esse público que vai realmente consumir esse conteúdo focado em infraestrutura de tecnologia da informação. E aí entender como isso funciona, para que serve, qual é o propósito disso. E não tem jeito. Quando a gente fala de sanitização do ambiente, que é você tentar identificar todas aquelas informações ou aqueles arquivos que são repetidos do ambiente, falar, deixa eu apagar, né, deixa eu sanitizar meu ambiente, não consegue, ninguém faz. No fim do dia ninguém faz. Fica lá, 10, 15, 20 cópias da mesma informação
E vai ficando, e vai ficando, e vai E vai ficando, acumulando. vai acumulando, e para a empresa isso é custo. E que, Engra- Engraçado a gente pensar que é mais barato ir comprando hardware do que colocar uma pessoa para ficar pesquisando, procurando todas as informações. muito bem Exatamente. colocado, muito bem E o colocado. hardware, se a gente para pensar que um hardware de entrada, a gente fala aí de 500.000, né? Um bom servidor, um bom servidor não, um bom storage, né? Só de armazenamento. Sim. Então imagina aí por que o pessoal prefere pagar isso daí em disco do que pegar uma pessoa para ficar sanitizando o ambiente. Pois é. Bom, mas aí é outra discussão, a gente precisava trazer a Guedes aqui para conversar sobre isso. Que a gente vai falar de comportamento humano, vai falar de gestão, vai falar de um monte de coisa. Nós vamos aproveitar, porque como não chegou vinheta para mim aqui do comercial, nós